Giro Esportivo. E aí, galera? Segue o Giro aqui pelas nossas plataformas digitais nesta madrugada e vamos continuar, a mandar as informações em relação ao futebol no Brasil. E hoje, inclusive, nós estamos também com o Wellington Campos aqui à minha direita, esse cara que conhece tudo de seleção brasileira, do Vasco também, de outros times, e o Beto Júnior, que é um comentarista de peso em relação aí às suas opiniões. Muito bem, nós vamos começar a falar primeiramente sobre a seleção brasileira, que hoje nós tivemos mais uma convocação da seleção para 2 amistosos agora no final do ano. E aí, Wellington Campos? Meu querido Senna, na verdade, foram 2 listas, olha elas aqui. Essa primeira aqui é a do Tite, e essa aqui do André Jardine. Deixa eu... porque de seleção a gente vai falar pouco, tá? Com certeza. Porque na coletiva, os meus amigos, repórteres, nossos companheiros, e até mesmo eu, nós não perguntamos muito de seleção, não. A gente perguntou foi de Flamengo. Mais Flamengo, de Jorge Jesus, de quem que ele pode levar. Na lista do Tite para os jogos com a Argentina, dia 15 de novembro na Arábia Saudita, e depois Coreia do Sul no dia 19 em Abu Dhabi, ele não convocou nenhum jogador que atua no Brasil. Ainda bem. Aí ele disse o seguinte, a fase de experiência e tudo mais, e uma novidade boa, o Betão pode até me ajudar, que é o Douglas Luiz, e que o Filipão revelou que já o observava aí, quando ele estava no Vasco da Gama. Ele foi ver um dia um Vasco e Atlético Paranaense, ninguém entendeu nada, porque o Vasco não estava bem nas pernas. Lá estava o Filipão olhando o Tite, olhando o Douglas Luiz, que agora está no Aston Villa. Então é uma boa novidade desta seleção brasileira principal. E aí, Beto Júnior? O Douglas, quando estava no Vasco, todo mundo lembra, chamou muita atenção. E é um jogador que todo mundo falava, é um meia para o futuro da seleção brasileira. Saiu do Vasco para o Manchester City, só que não conseguiu rodar lá. O Manchester faz isso também, empresta, ele deu uma rodada e teve problemas. O Guardiola estava querendo contar com ele, só que lá na Inglaterra você precisa de ter aquela cota de convocação para a seleção, Visto de trabalho, Que isso interfere nesse visto de trabalho. Não estava conseguindo. Só que, ultimamente, ele tem sido convocado para a seleção pré-olímpica. E ele conseguiu ali um número razoável de convocações e entrou no Aston Villa, campeonato inglês, e tá jogando bem. Então, e na seleção pré-olímpica também tá jogando muito bem. No torneio de novos em Toulon foi o destaque, Foi até o craque da competição. Então eu acho que o Tite, como ele gosta de observar a galera que tá na base da seleção brasileira, ele já puxou o Douglas para observação ali do time principal. Eu acho uma boa. Até porque, e o Wellington tá aqui, tava lá em Singapura, tava nos Estados Unidos também, nesses últimos amistosos, o Arthur não tem, tá com uma dificuldade, o Arthur tem, então você tem que ter uma opção. E o Douglas é um desses meias, camisa número 8, que estão aí aparecendo, que o Tite pode testar. Acredito que se o Flamengo não tivesse envolvido nessas competições, ele ia observar o Gerson. Isso. De repente não chamaria o Douglas. Mas acho que a escolha foi bem feita. E ele fez uma observação. Do Fluminense, tem jogador do Fluminense convocado. Não, vamos mostrar aqui. Mas o Beto foi muito feliz na questão do Arthur. O Arthur não faz gol. E o Douglas, ele faz gol. Então, hoje, volante tem que fazer gol. Como diz o Vanderlei Luxemburgo lá no Vasco, pro Raul, meu filho, você tem que entrar na área, você tem que fazer gol, Olha a lista aqui da seleção olímpica. Olha aqui o nome dele, do moço, Caio Henrique, do Fluminense. Joga muito. É muito bom jogador. É volante, inclusive. Com certeza. Está de lateral esquerdo na seleção brasileira, convocado pelo André Jardine. É um torneio na Espanha. É um torneio na Espanha que a seleção vai participar nos dias 14 e 17. E essa é a última lista de observação para o pré-olímpico, janeiro e fevereiro, valendo na América do Sul para 10 seleções, 2 vagas para a Olimpíada de Tóquio em agosto do ano que vem. Agora, em relação à nossa seleção principal, para a gente fechar esse ano, só 2 amistosos. Sim. E um abraço, Por falar nisso, o Neymar não pode ser convocado, Contusão, Ele machucou com 12 minutos do primeiro tempo
no jogo com a Nigéria, né? Então ele está em recuperação. Também não tem muito que observar do Neymar, deixa ele se recuperar lá na equipe do Paris Saint-Germain. E o técnico do Brasil está dando uma nova chance ao David Neres, que é um baita jogador do Amsterdã Futebol Clube Ajax. Esse é o nome do Ajax. Brincadeira. O David Neres, que volta para a seleção, porque na Copa América sentiu a amarelinha numa competição oficial, né? Começou como titular, sentiu, o Cebolinha entrou e não saiu mais do time. Mas o Tite faz o certo, traz de volta porque fez uma temporada passada maravilhosa, um dos responsáveis pela campanha do Ajax, que foi até a semifinal, né, da Liga dos Campeões, e é um jogador brasileiro que tem que estar nesse radar da seleção de cima, com certeza, porque é um jogador que vai se desenvolver e pode ser muito útil. Então, assim, essa convocação do Tite, dessa vez, o que a gente podia pegar no pé dele na última por causa do bom senso, nessa teve bom senso e não chamou ninguém do Flamengo, acabou não chamando ninguém do Brasil e foi observar, porque ele tem um campo amplo de jogadores lá também para observar. E eu gostei do Felipe também, zagueiro do Atlético de Madrid, que está muito bem, era do Corinthians, ele conhece, porque foi jogador dele no Corinthians, passou um tempo muito bom no Porto, foi destaque do Porto e foi uma das grandes contratações dos cotioneiros lá do Atlético de Madrid pro lugar do Godin, que saiu, que era um dos ídolos do time, o uruguaio Godin, e o Felipe foi contratado. Então, assim, é um zagueiro alto, que já tem uma certa experiência, e que é bacana o Tite observar, porque ele tá ali tendo que mexer naquela zaga, né? Pra gente fechar aí agora, o Brasil tem que ganhar alguns jogos ainda nesse final de ano, hein? Senão o negócio vai ficar ruim. Mas o Beto me assustou quando ele começou, jogador alto, pensei, agora ele vai falar olhos verdes, bonito, encorpado, ainda bem que o Beto... Só campo bola, só campo bola. O Brasil precisa vencer, sim. E em cima disso, foi perguntado ao Tite o seguinte: Tite, a seleção pode jogar com a intensidade que joga o Flamengo? E aí o Tite utilizou números da sua campanha de eliminatória, de Copa do Mundo, para tentar se igualar à equipe do Jorge Jesus. Eu perguntei até para o Tite o seguinte: o que bem faz ao futebol brasileiro ter um Jorge Jesus, né? Trazer a sua experiência europeia. E aí o Tite falou assim, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Ou seja, o Tite quer esperar o Jorge Jesus ser campeão brasileiro e tomara campeão da Copa Libertadores da América e emplacar o Mengão lá na Copa do Mundo, que vai acontecer, né? Em Doha, no Catar. Em Doha, no Catar. Pra gente fechar ainda em relação ao final da Libertadores, né? A gente já anda preocupado em relação ao Chile, em função de tudo que está acontecendo por lá, a violência, e aí a Conmebol já está preocupada com essa situação, né? Porque existe um colapso social, né? Verdade. E tudo bem, falta um mês para a final, só que quem garante? A polícia hoje, quando é perguntada, não garante a decisão lá, mas o governo, a Conmebol, o pessoal, por enquanto não se manifestou a ponto de tirar. Agora, com certeza, Senna, daqui mais pra frente, mais um pouquinho, eles vão ter que bater o martelo. E aí já começa a pipocar. E tem custo também, né? Então, de repente, vai ficar por ali, o Uruguai, acho que o grande candidato, ou a Colômbia, um dos dois lugares, para receber caso seja trocado a sede. Gente, estamos terminando aqui o giro na rede. Mas, Beto Júnior, valeu pela sua participação mais uma vez. Tamo junto. Wellington Campos, obrigado. Mandei bem ou não mandei? Mandou demais. Tá certo? A gente só vai chamar a atenção aí do Tite, porque é para ele esquecer os jogadores do Flamengo no momento. Não convocou nenhum. Ninguém, é verdade. Não só 2020. Não, porque quando fala seca o Mengão, pô. Não vai falar nada, não. Fica quieto aí, Tite. Aliás, uma boa, deixa eu misturar aqui que o presidente Bolsonaro tá na China. Isso. Aí pegou o presidente da China e deu para ele um casaco do Flamengo. Aí o nosso Maurício... Mas dizem que ele torce para o Palmeiras. Ele torce pro Vasco, torce pro Botafogo. É verdade. Presidente do Brasil, né? É verdade. Aí você sabe o que o nosso Maurício disse no programa do Clóvis Monteiro? Que o presidente Bolsonaro ensinou o presidente da China a dizer o seguinte: segue o líder em chinês. Segue o líder em chinês. Galera, um abraço. Segue o giro. É verdade, segue o giro aí. Um abraço, valeu, tchau. Na líder, que líder.